Stephanie, o que é que está acontecendo com a indústria automobilística mundialmente? A indústria automobilística está passando por uma fase de grande mudança, muito provavelmente a maior transformação que ela já viveu desde que ela começou há um século atrás, né? Uma mudança porque você está mudando o sistema de produção, você está mudando o produto em si, ele está começando a trocar o motor a combustão pelo motor elétrico, é uma tendência definitiva e inegável, é só uma questão de tempo para chegar nisso, até pelas questões de poluição e dessa coisa toda, mas principalmente ela está numa fase em que você está começando a mudar o sistema de comercialização. A indústria sempre produziu veículos que entregava para o concessionário que vendia. Para isso as pessoas queriam comprar carro. E as pessoas começam a mudar esse hábito. Aquela ligação que várias gerações tinham com o automóvel, ela começa a desaparecer. E você começa a ter outras maneiras das pessoas se relacionarem com o automóvel. Aluguel, Uber e todo esse tipo de coisa. Quer dizer que vai se vender menos, a indústria no mundo inteiro vai vender menos. A indústria no mundo inteiro vai... Ou vai mudar o consumidor? Você vai mudar o consumidor, você vai mudar o consumidor. Ele provavelmente vai deixar de ser o consumidor pessoa física e esse vai ser um usuário do carro. E você provavelmente, mesmo que você queira ter o automóvel, você já tem hoje estudos de que você não compra mais o carro. Você vai lá e paga uma mensalidade e essa mensalidade te dá direito a usar um carro. É coisa muito sensata, porque você não precisa usar sempre o mesmo carro. Você pode usar um carro menor durante a semana, trocar por um carro maior no final de semana, quando você vai precisar fazer uma viagem e não precisa se preocupar com IPVA, com seguro, nem coisa nenhuma. Isso quando você quiser ter o carro. Porque a partir do Uber, o Uber foi a grande transformação. O Uber tornou a propriedade do carro absolutamente desnecessária. As pessoas não precisam mais de automóvel para ter um carro à disposição em casa, no restaurante, no trabalho, onde elas estiverem. Quer dizer que o mercado da indústria automobilística vai ser business to business. Vai ter que vender para empresas como o Uber ou outras organizações que aluguem o carro sob as mais diversas formas. Ou elas mesmas entrarem em coisas muito parecidas com o Uber. Elas provavelmente, elas mesmas vão entrar na questão de aluguel de carro, de coisa desse tipo, carro compartilhado, todas elas já têm experiências nessa direção, né? Ninguém sabe muito bem para onde que a coisa vai, só se sabe que esquece tudo que foi feito até agora, porque vai ser tudo diferente. Mesmo aqui no Brasil, com essa crise que nós tivemos recente, 3 anos de recessão, muita gente que tinha 3, 4 carros em casa acabou tendo que vender para poder se adequar à situação de crise, acabou descobrindo que não precisava ter 3, 4 carros em casa. Podia ter um e o resto se virava com o Uber da vida. Essas pessoas não vão voltar mais ao mercado. E o jovem que está chegando agora ao mercado, ele não tem nada parecido com o que a nossa geração tinha. A nossa geração, quando você tinha 18 anos, o que você queria? Tirar a carta e comprar o seu carro, né? As pessoas hoje estão indo comprar carro com 28, 30 anos de idade. Não querem nem tirar carta, não acham necessário. E as empresas aqui no Brasil, refletindo o que acontece no exterior, onde ficam as matrizes, estão reagindo com a mesma velocidade ou com mais dificuldade? Enfim, como esse fenômeno se repete no Brasil, além desse exemplo que você deu aí agora? Ele vem vindo um pouco mais devagar no Brasil do que no resto do mundo, né? No resto do mundo, esse desapego à propriedade, que não é só de carro, né? É uma mudança do consumidor de uma forma geral, para tudo, né? Inclusive imóveis, né? Essa geração nova já não quer mais comprar casa para
porque vai casar. Acha que isso é jogar dinheiro fora e é pior, se fixar num determinado lugar que é coisa de 3 gerações para trás. Você vai mudando os conceitos, né? Mas você não tem alternativa, porque como a indústria é global, e essa mudança é uma mudança cara, muito cara de ser feita, você tem o carro autônomo envolvido nisso, você tem o carro elétrico envolvido nisso. Você tem que pensar em termos globais, não dá para você pensar em mercados localizados. O custo de engenharia é muito alto, e o custo de engenharia você tem que dividir pela quantidade que você vai vender. Se você vai vender milhões de carros, você vai jogar alguns centavos daquele custo de engenharia em cada um deles. Se você vai vender milhares de carros, você vai ter que jogar muito dinheiro em cada um deles para poder amortizar aquele custo. Aí os carros saem do mercado. É por isso que as fábricas mais tradicionais aqui no Brasil, tipo Ford e GM, estão reclamando muito da lucratividade da operação local no momento? Não, aí o problema é um pouco mais complexo. Na verdade, quando você olha, se você for olhar as estatísticas da indústria automobilística nesse ano, as vendas de carro estão crescendo 17%, 18% no primeiro bimestre. Fevereiro vendeu muito bem, me parece, segundo as estatísticas. Isso. No bimestre está dando 17% de crescimento em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Que era recessivo ainda, né? O ano passado já era o começo da retomada. Então você já teve uns 10% de crescimento. Caminhão você está com 60% de crescimento nesse bimestre. Deve caminhar para uma coisa parecida com 30%, 40% no ano. E repetir os 30%, 40% que você teve no ano passado. Então, por que está todo mundo... Vem a Ford falando que vai fechar a fábrica, vem a GM dizendo que está saindo. Porque isso é o início de uma retomada depois de 4 anos seguidos de queda de vendas. E foi uma queda brutal. Uma queda que você de aproximadamente 45% do que você vendia, na sequência de 4 anos de queda. Isso estourou completamente todos os mecanismos de amortização de investimento, tudo isso que as empresas tinham. O impacto foi tão grande que a Honda está inaugurando agora, no começo desse ano, uma fábrica aqui no interior de São Paulo. Em Tirapina. Irapina. Bom, essa fábrica estava pronta há 2 anos. Sim, Quando ela ficou pronta, ela inaugurou, fechou a chave, porque não tinha o que fazer. Sim. Né? As empresas estavam com uma ociosidade enorme. E, para tentar resolver parte disso, você saiu para a venda no atacado, que se fala, né? Sai da venda de concessionária, começa a vender para locadora, começa a vender para esse tipo, para fazer pelo menos um pouco de quantidade a mais para você poder diluir os seus custos. Bom, hoje as vendas de locadora, ou parecidos, né, parentes de locadora, entra locadora, gente com deficiência, todo esse pessoal que tem preço diferenciado, representa 43% das vendas. Nota muito. Muito, porque é uma venda quase que a preço de banana. Sim. Você está fazendo só para dar escala, para conseguir algum tipo de escala, mas isso não rende nada. Né? Uhum. Muitas das distorções que você vê hoje no mercado, elas vêm desse ponto. As locadoras hoje, o grande negócio delas é vender carros usados. Dá o lucro para perceber. delas é maior nisso do que na coisa. A Uber, boa parte dos Uber que você tem na cidade são carros alugados. Né? E como é que eles puderam ser alugados por esse preço? Por causa dessa distorção. Eles estão sendo vendidos muito baratos. Aí, quando você chega na montadora, já está com ociosidade e com metade dos carros sendo vendidos por um preço que não vale a pena, a conta não fecha. Stephanie, não tem marcas demais no Brasil, fábricas demais no Brasil? Desde os anos 90 cresceram o número de fábricas e marcas? Na verdade, não, porque o mercado potencial brasileiro é muito grande. Né? Se você, quando você começou a recessão, você já estava batendo em 3 milhões e 600 mil unidades,
indo para 4 milhões e com possibilidade de chegar a 2020, 2021, alguma coisa como 5 milhões de Sempre unidades. foi o sonho da indústria, uma meta de 5 milhões. Né? Isso seria o 4º maior mercado do mundo. Nenhum mercado na Europa chegaria a essa coisa. Então você tem um mercado potencial interessante. Se você junta Brasil e Argentina, já hoje como mercado potencial, você já chegaria nesses 5 milhões. Tá? Com os dois mercados ao mesmo tempo a favor, você chegaria nesses 5 milhões. O diabo é que nunca o Brasil e a Argentina estão os dois a favor ao mesmo tempo. Exatamente. Sempre tem um em crise. Exatamente, né? Como está acontecendo agora. Então, no ano passado, quando você começou essa retomada, por falar na Argentina, você começou a retomada do mercado, mas as vendas da Argentina ruíram. E 80% da produção brasileira ia para a Argentina. Sim. Ruíram junto. 80%? 80%. Nossa, é um número altíssimo. Alto porque você não tem, e aí não é indústria automobilística. A indústria no Brasil não tem nenhum poder de competição. Sim. Com toda essa parafernália. Você tem tudo isso que você está discutindo agora. É imposto demais, é Estado caro demais, é uma legislação trabalhista que torna o custo o empregado ganha pouco, mas custa uma barbaridade, né? Uhum. Custo do dinheiro enorme e todas as deficiências de logística que você tem e tudo isso. Quando você vai competir com qualquer país que não tem nada disso, você não tem como competir. Nós, tecnologicamente, estamos mais perto dos carros mundiais ou ainda estamos atrás? Estamos alinhados com eles, porque por causa disso que eu te falei, quer dizer, hoje Sim. você faz, ele tem que ser global, não tem jeito. Sim. O que você tem é que você pode ter, já na Europa, nos Estados Unidos, carros mais carregados de componentes eletrônicos do que você tem aqui, para segurar um pouco o custo. Né? Sim. Lá eles já estão chegando mais perto de... Não é ainda o carro autônomo, mas é o que se chama de carro semi-autônomo, né? Que eles vão assumindo cada vez mais coisas. Nós ainda estamos numa geração um pouco para trás disso. Quase um computador rodante, o carro. Mas olha, se você pensar, quando você pisa no freio, é o ABS que assume. Você está com o pé lá, mas não é você que está freando. Uhum. Isso hoje já é assim. Quando você entra numa curva numa determinada velocidade, o carro está controlando a velocidade daquelas rodas, como é que está, freia uma, freia outra. Você nem percebe, mas o carro está lá, fazendo esse tipo de função. E isso vai crescendo cada vez mais, ele vai num crescente. Mas ele vai encarecendo a produção. Ele vai encarecendo o produto. Então, para você não tirar completamente do poder aquisitivo, você vai dosando um pouco a entrada dessas coisas para segurar um pouco. Você fala isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Agora, como base, não tem muito o que fazer, porque as plataformas também são globais. Sim. Você antigamente, você tinha o problema da plataforma que fazia a família dos carros, né? De uma plataforma você tirava o sedã, você tirava o resto e tirava uma perua. Isso era uma família do carro. Porque a plataforma, você não mexia ela nem de comprimento e nem de largura. Depois você começou a mexer ela de comprimento, aumentando entre eixos, aumentando essa coisa toda. Aí você já começou a fazer famílias de tamanhos diferentes. Hoje, você mexe também na lateral. Tá? A rigor, o que se fala é que a única coisa que não pode mudar é a distância entre o eixo e a direção. O resto você pode mexer em tudo. Então você faz carros completamente diferentes a partir de uma mesma plataforma. Sim. Mas essa plataforma é que dá escala. Sim. Porque ela que define os componentes que você vai usar, ela define tudo. Então, essa plataforma é que é o centro de tudo. Você pode fazer carros um pouco mais simples a partir dela, para o mercado como o Brasil, um pouco mais sofisticado para vender na Europa, mas a base é a mesma. Senão você perde em escala. Em nível mundial está havendo muitas associações, né?
Há algum tempo a Fiat comprou a Chrysler e depois eram sócios, e hoje me parece que a Fiat é dona integral da FCA, né? E agora a Ford está conversando com a Volkswagen para enfrentar essa nova fase de novos tipos de veículos. É isso que está acontecendo, né? Por causa do custo de engenharia. Uhum. Né? É uma transformação, você imagina o quanto vai custar para você fazer esses carros autônomos. A indústria até agora, ela estava acostumada, a Volkswagen sabe como a Ford trabalha. As duas sabem como a Fiat trabalha. Isso elas meio que se conhecem. Os custos delas são mais ou menos parecidos. Tá? Mas e quando vem a Apple e começa a fazer um carro? E ela está pesquisando isso. Ela criou uma área de engenharia com 3 mil engenheiros. Nossa. Uhum. O Google está fazendo a mesma coisa. Então, a rigor, eles não sabem com quem vão concorrer. Uhum. Você pode imaginar que daqui a 10 anos você vai ter um Google como desenvolvendo o carro e contratando uma Volkswagen para fazer o carro para ele? Pode. Hoje está tudo em aberto. Porque está com a predominância da área digital sobre o movimento do carro, tá certo? Sim. Então vai ser quase um computador rodante, né? Quase que um computador rodante. Um computador seria quase que um celular rodante, porque ele vai se comunicar completamente com você. Uhum. Você praticamente vai falar e ele vai atender. A brincadeira que se fala é o seguinte, você vai, não vou poder mais guiar o carro? Não vai. Certamente você vai entrar no carro, não, eu quero guiar. Você vai apertar o botão, vai vir a direção, tudo, os pedais, você vai poder guiar. Mas o carro vai saber que é um humano que está guiando. E vai estar vigiando. Primeira bobagem, ele assume o comando. Em boa parte isso já acontece hoje, com freio, com essas coisas. Agora, a velocidade desse fenômeno nos Estados Unidos e Europa é para questão de anos ou questão de décadas? É 20 anos? O que é? Não, é muito, muito menos do que isso. É? Muito menos do que isso. Os primeiros carros autônomos devem estar chegando no começo da década que vem. Ah, é? Mas Já em no termos de começo da década massa que ou vem. um pequeno número de... Você vai ter uma disputa para ver quem é que vai chegar antes, quem é que não vai chegar. Você vai perguntar, mas por que tanta coisa com o carro autônomo? O que o carro autônomo muda? Bom, primeiro ele muda para esse cidadão jovem que não mais quer ter carro e não quer se preocupar em guiar. O segundo, ele muda para os Uber, porque o Uber hoje, ele tem que remunerar o carro e o motorista, o gasto no carro e mais o salário do motorista. Se você tira o motorista, você vai reduzir a menos da metade o custo de você usar um carro do Uber. Uhum. Né? E quem tiver um diferencial desse, vai sair na frente. E mais, o que mais as montadoras hoje estudam é o seguinte, tá bom, você não vai mais guiar, você vai estar lá com um carro autônomo, vai estar dividindo esse carro com alguém. O que você vai fazer nesse tempo? Sim. Aí entra toda uma nova filosofia de negócios, que é onde elas acham que vai estar a nova fortuna, a novo veio de ganhar dinheiro. Você criar coisas para você assistindo na tela, lendo, alguém que lê está lendo lá para você, enfim, todo um tipo de serviço dentro do carro que possa... O exemplo que se usa melhor, que ilustra melhor, isso é o seguinte, você tem o sem parar. Sim. E você vai lá, você passa no coisa e vai embora. Quem é que ganha dinheiro com isso? O cara sem parar. Sim. A montadora que fabricou o carro não ganha um tostão. Sim. E é isso que ela começou a perceber. Que o negócio dela, o principal, talvez não seja fabricar carro. Seja essas coisas que tem em volta do carro, que podem render. Ou seja, vamos mudar de ramo na prática. Vamos mudar de ramo. Essa menor utilização do carro ou utilização do carro nesse conceito autônomo
não pressupõe transportes coletivos como alternativa mais organizados e melhor servidos para a população? Não necessariamente o transporte coletivo, mas sim a mobilidade, né? Como as próprias montadoras se colocam hoje. Elas não são fabricantes de carro, elas provêm serviço de mobilidade, né? E nisso que você pode ter o diferencial de ganhar. Essa mobilidade, ela pode ser individual, quando você chama um Uber, um carro autônomo que vem na sua casa, te leva. Ela pode ser, você pode estar dividindo esse carro com pessoas que estão fazendo, tudo isso já existe, né? Você pega aí o sistema popular do Uber, do 99, você já pode pegar carros com quem você divide a coisa. E você pode ir para micro-ônibus, para van, que passam mais perto da sua casa, menos. Porque hoje com o GPS, tudo isso fica muito, muito mais fácil. Você vai precisar ter sistemas melhores? Certamente, né? Mas até porque é muito mais fácil você fazer um ônibus autônomo do que um automóvel autônomo. Sim. O ônibus vai andar naquela pista, sim, tal, esse tipo de coisa. O número de variáveis são muito menores. Mas certamente você vai... Essa questão da mobilidade é que vai mudar muito. Sim. E já está mudando. Sim. Você vai aqui na nossa Faria Lima ali, sim, a mobilidade já inclui patinete, já inclui bicicleta, agora vai ter bicicleta elétrica. Sim. E tudo isso faz parte da mobilidade. O segmento de fabricação de ônibus e assemelhados tem mais fôlego do que os fabricantes de automóveis, ou é um mercado que vai encolher também? Não deve encolher. O que você pode ter é mais nichos para variantes de tamanho desses ônibus e do tipo de serviço que você fornece dentro deles, né? E não é que você não tem, quando você olha para o futuro do automóvel, você não vai ter lugar para o automóvel, não é isso. Vai mudar o tipo de relação que as pessoas têm com o automóvel e aí muda o negócio de fabricar automóvel. Você pensa bem, imagine que você é dono dessa startup aí, e chega alguém e fala para você: inventei um produto maravilhoso e quero que você me financie. E o que é? Olha, é um troço que pesa em média 1 tonelada, né? E serve para transportar na maior parte do tempo 70 quilos. E ele vai ser usado 2 vezes por dia, 3, e o resto do tempo ele fica parado. Esse troço vai dar uma fortuna, vamos nessa? Você botaria um tostão nisso? Não, 1 tonelada para transportar 70? Mas isso é um automóvel. Uhum. O automóvel é exatamente isso. O que acontece é que a indústria nunca vendeu o automóvel. Ela sempre vendeu mobilidade. As pessoas compram um automóvel para ter liberdade, eles compram liberdade. Sim. De ir e vir na hora que bem entender, pelo caminho que bem entender, com quem quiser. Sim. E é isso que as pessoas compraram nesses anos todos. Depois, aqui, irmão, tem o esportivo, que dá um pouco mais de adrenalina, tem o outro que mostra que você está bem de vida, tal, esse tipo de coisa. Mas, fundamentalmente, as pessoas compravam direito de ir e vir pelo caminho que bem tem. Só que agora você está passando a oferecer outras formas da pessoa terem esse direito de mobilidade. E esse fenômeno no Brasil, qual a velocidade que ele vai acontecer? É difícil de saber. Esse próprio crescimento de venda que você está tendo agora, para mim, ele me surpreende um pouco. Eu imaginava que as pessoas não voltariam tão rápido para o mercado e passariam já a usar mais Uber, mais esse tipo de coisa. Mas tem muita gente ainda que parece que ainda está apegado à ideia de ter o carro próprio, de ter esse tipo de coisa. Então ele pode... Porque o que vai dar a velocidade é menos a tecnologia e mais essa questão o hábito da do mudança mercado das pessoas, né? Uhum. E você já começa a ter aqui várias seguradoras que já estão ensaiando botar o pezinho na frente para fazer aluguel de carro. Você aluga, paga uma mensalidade e já está tudo incluído.
né? Locadoras também já estão fazendo isso, só que já são contratos de mais longo prazo. Você vai de comprar. Não, mas aí você vai ficar pagando uma prestação, você já faz isso. Todo mundo que tem um carro próprio, normalmente fica pagando a prestação. Quando terminou de pagar a prestação, troca. Quer dizer que o processo no Brasil está andando, talvez mais devagar, não vai precisar ninguém chegar dizendo vocês estão fabricando carroça e não dá mais, como aconteceu nos anos 90. Dessa vez o processo está indo lentamente, atendendo às modificações do mercado. Que o mercado vai tendo. O que pode eventualmente demorar um pouco mais é a questão da infraestrutura, que para você ter um carro autônomo, você tem que ter uma certa padronização de infraestrutura, né? As placas de trânsito têm que ser todas do mesmo jeito, tudo isso, porque senão o carro não vai entender, ele vai estar programado para atender aquilo. Mas que também não significa que você tenha que fazer o Brasil inteiro assim. Você pode começar a fazer as principais avenidas, as principais estradas, já para que elas possam funcionar dessa maneira. Mas isso para chegar no autônomo, né? O elétrico já vai exigir uma infraestrutura de abastecimento. Cada vez menor, né? Porque fica cada vez mais fácil de você conseguir abastecer o carro na tomada da sua casa. Você tem uma tomada em casa que você vai e abastece sem muito problema. E você vem gradativamente aumentando a capacidade desses carros de rodar em autonomia, né? Hoje eles já chegam com bastante tranquilidade, 50, 70 quilômetros. 50, 70 quilômetros, a maioria das pessoas vai abastecer esse carro uma vez por semana. Às vezes até uma vez a cada 15 dias. Para rodar. Não vai poder viajar, não, talvez não. Agora, o mais provável é que você vai ter um momento intermediário até chegar no elétrico. Você vai ter o híbrido, né? Sim. É um carro que vai ter dois motores, um elétrico e um a combustível, e o elétrico para você usar na cidade e o a combustível para você usar numa viagem que você precisa de um pouco mais de autonomia. Provavelmente essa vai ser a escala intermediária. Agora é irreversível, só viu que choveu em São Paulo. Sim. Esse começo de ano é irreversível. Ou você muda esse sistema todo, não vai funcionar, né? Quer dizer que aquele sistema único brasileiro criado nos anos 70, que era o álcool, também tem vida curta? Não, porque o híbrido pode ser álcool. Ele não precisa ser necessariamente a gasolina. A minha dúvida pessoal em relação ao álcool, que ele polui menos, entre aspas, né? Que ele polui a mesma coisa, só que ele compensa, porque você tem a plantação que vai fazer a oxigenação e tal. Então na soma dá zero. Mas ele tem a poluição dele. E eu lembrava um dia desses, desse bom João Conrado do Amaral Gurgel. Sim, né? Lembro dele. Nosso velho Gurgel, que há 40 anos atrás já fabricava carro elétrico. E uma das razões que ele não conseguiu levar isso para frente foi justamente quando se inventou o Proálcool. Ele era obsessivamente contra o Proálcool, né? E fala, não, é por causa do carro elétrico. Não é por causa do carro elétrico, é porque nós vamos estar usando áreas que a gente poderia estar usando para produzir alimento, para plantar combustível. Isso não faz sentido. Você pensa bem, realmente não faz. Toda a indústria instalada no Brasil está pensando nesses termos, caminhando para essa mudança. Como é que isso vai impactar o mercado de trabalho e a forma de produção ao longo desse processo? Independente dessa mudança global de produto, de consumo, a produção vem mudando muito, já há vários anos, né? O mercado de trabalho nunca mais vai ser o mesmo. Aqueles 40 mil da Volkswagen em São Bernardo do Campo? Isso nunca mais vai ter, nunca mais vai ter. E a tendência é que você cada vez
as tarefas manuais cada vez mais passem para máquinas, Sim. que vão fazer de uma maneira mais barata, porque os robôs estão ficando cada vez mais baratos, mais inteligentes, e fazem melhor. Né? Porque você lembra Fazer uma linha de solda ali é perfeita. Você lembra a brincadeira que se fazia, né? Jamais compre um carro na segunda-feira se essa segunda-feira o Corinthians estiver perdido no domingo, né? O robô não tem time, para ele não tem papo. E ele vai e ele faz. E ele está ficando mais barato, e com a tal da inteligência artificial, que ele aprende, né? E ele vai aprendendo e vai se desenvolvendo cada vez mais, a tendência é que você use cada vez mais, uma quantidade cada vez maior de mecanização nas fábricas e cada vez menos de gente. Aquele operário metalúrgico lá de trás, isso acabou, não tem mais. Ele vai ter que ter uma capacitação cada vez maior para tratar com máquinas cada vez mais sofisticadas e muito menos vaga. Tanto que as fábricas mais modernas do mundo são instaladas no Brasil, porque foram as últimas a ser instaladas. Sim, sim. A fábrica da Fiat em Pernambuco é a joia da coroa da FCA. Né? Certamente, é hoje uma fábrica e saiu do nada, né? Porque você não tinha rigorosamente nada. Não tinha um operário treinado. Eles tiveram que sair do zero, pegar cidadão ali que estava vivendo da pesca e treinar para botar na fábrica, que fizeram. Me diga uma coisa, o peso da exportação do Brasil para fora nesse mercado é grande ou é muito difícil, fora Argentina e mercados regionais? Fora Argentina e mercados correlatos é praticamente impossível. Né? Por causa disso tudo que nós falamos. Quer dizer, você tem... A Coreia tem problema de portos como nós temos. Vou pegar só o exemplo da Coreia. Né? Não, os portos são fantásticos. Ela tem problema de logística para chegar da fábrica até o porto? Não, nenhum. A mão de obra é bem treinada? Sim, é muito bem treinada e coloca na mão dela. Ela tem algum custo adicional para preparar essa mão de obra? Não, porque ela já chega perfeita e tal. Tem algum problema de impostos acima do que seria? Não tem. Então como é que você vai competir? Sim. Se nós temos que carregar tudo isso nas costas, você não tem como competir com quem? Vamos lembrar do seguinte, né? Se fala muito, não, porque o carro no Brasil é muito caro. Sim, claro que é. 50% é imposto, não é? 50% é imposto. Veja, se você pega, não chega a 50, mas é 42 nos quebradinhos, né? Ninguém mais, seja concessionário, seja fábrica, chega perto disso. O governo que não aperta um parafuso fica com a parte do leão. Sim. Isso começou lá na nossa época da Gazeta Mercantil, num daqueles planos que apareciam de vez em quando. Né? Se eu não me engano, foi o plano do Dilson Funaro, que você criava, quando você dava aquela parada na inflação durante alguns meses, você criava um aumento do poder aquisitivo das pessoas, né? 8%. E o consumo explodiu, inclusive o consumo de automóvel. E, rapidamente, num daqueles planos, você chegou no limite da capacidade de produção e continuava faltando carro. E aí, claro que você começou, os concessionários, a cobrar ágio. Sim. Né? E aí alguém no governo falou, bom, mas se eles estão dispostos a pagar mais, então não vou deixar para os concessionários. E aumentou o imposto. E foi aí que o imposto deu esse salto. E aí o governo sentiu o gosto de sangue. E não largou nunca mais. Não largou nunca mais, porque tem uma razão muito concreta para isso. Quantos dessa camisa que você está usando foram fabricados? E quantas foram vendidas? Pois é. Quantas o cara que fabricou quer dizer que foram fabricadas? Quanto o cara que vendeu quer dizer, você não tem como comprovar. No automóvel. Sim, ele é licenciado. Ele é licenciado, você não tem como, se você não licenciar, se você não tiver um número de chassis, não tiver isso tudo, você não licencia. E se você não licencia, você não roda. Ou seja, não tem como sonegar. Esse é um dinheiro líquido e certo.
Ainda mais que as montadoras funcionam como contribuinte substitutivo, né? Sim. Elas já recolhem pela cadeia inteira. Sim, sim. Então, você tem 40 montadoras, é isso que o governo precisa fiscalizar. Pega o dinheiro dali. Dali já está tudo lá. Então, vai abrir mão disso? Uhum. Você não abriria? Não. Voluntariamente, não. Aí que fica essa loucura, o preço fica essa loucura que está. Voltando um pouco ao passado, a indústria automobilística aqui, quando foi instalada, era um projeto de indústrias estrangeiras associadas a capitais nacionais. E com o tempo, logicamente, os capitais nacionais não aguentaram as necessidades de aumentar capital, investimento, etc., e ficou só a indústria estrangeira instalada. Agora, o que a Coreia e o Japão fizeram de diferente em relação a essa pré-história? Eles investiram pesado e conseguiram fabricar seus próprios carros. Seus próprios carros. Pegar o exemplo da Coreia, que é o mais recente, porque se for chegar no Japão, você tem que voltar um pouquinho mais atrás para pegar a ajuda pós-guerra, toda a reconstrução. E o japonês. Aqueles né? Zaibatsu, aquele que fabricava tudo. E a própria cultura japonesa, que vem lá do quase regime feudal lá dos samurais, né? Aquela coisa, uma coisa impressionante que eles têm. Na Coreia, o que aconteceu, isso infelizmente aconteceu num período de regime não democrático, mas funcionou assim. O governo sabia que a Coreia era um pedaço muito pequeno de terra, que não tinha espaço para agricultura e que ele só tinha uma saída. Ou nós conseguimos fazer uma indústria que exporte, ou nós não vamos ter saída. Vamos ficar miserável para sempre. E todo o projeto foi feito nessa direção. Um investimento muito grande na educação, privado. Né? Não era educação de graça. Mas, e isso quem me contou foi o cidadão que era presidente da Hyundai aqui, que eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Como é que aconteceu? Ele falou, bom, que ali era o seguinte, toda a família sabia que a única saída era ter uma indústria competente que conseguisse exportar. E toda a família sabia que ou ela conseguia dar uma educação para o seu filho, para ele ter um lugar nessa indústria, ou a família ia morrer de fome, inclusive os velhos, quando ficassem velhos que não ia ter para sustentar. Então a prioridade de qualquer família era manter aquela criança na escola. Tá? E desde o início a reforma educacional foi feita em cima de 2 pilares. Tinha que ter fluência em pelo menos uma língua estrangeira e matemática. Matemática que dá o raciocínio lógico. Sim. Tá? Na junção dessas coisas eles criaram a Coreia de hoje. Ele foi um país que de repente fez um projeto de virar para a exportação. E tudo que cabia ao governo, que era logística, portos e tal, foi feito. No fundo era o que precisava o Brasil, né? É uma pena o Brasil não aproveitar o potencial que tem. Porque a Coreia fez isso sem mercado interno. Sim, nós tendo que temos exportar. um enorme. Nós temos um baita mercado interno para garantir a escala. As indústrias do muro para dentro já estão razoavelmente modernizadas, falta modernizar do muro para fora. Agora, ficando ainda no passado, Ford e General Motors, que estiveram no noticiário, geraram esse noticiário recentemente, estão entre as pioneiras dessa fase que vieram no Brasil. Os problemas que elas apresentam hoje têm alguma coisa a ver com pouca velocidade na modernização do seu modo de produzir, de seus produtos ou não? Como é que você analisaria? São casos diferentes. Tá? Vou pegar o caso da Ford. Inclusive a General Motors faz o carro que mais vende aqui no Brasil. O Onix. Disparado. Ele vende mais do que os 3 seguintes juntos. Né?
Mas o problema é que essas decisões não são de curto prazo. No caso da Ford, são dois casos diferentes que merecem ser vistos separados. A Ford, não é que ela está vendendo São Bernardo, ela está parando de fabricar caminhão. E o que ela faz em São Bernardo? Caminhão. Ela fabrica um carro só. Os outros todos já estão na fábrica no Nordeste, que é muito mais moderna e acabou de ganhar incentivos de novo. Agora, e por que ela está parando de fabricar caminhão se nós estamos falando em 30%, 60% de ferro? Porque ela só fabrica caminhão no Brasil. Em nenhum outro lugar. E aí você não tem escala. Sim. Tá? Ela fabrica aqui e em associação com um grupo local na Turquia, só. Bom, você vem agora por Euro 6. O Euro 6, que é o Euro é a legislação de controle de emissões que se usado na Europa. E ele vale para diesel, né? O Brasil vem sempre uns 2 pontos para trás. O Brasil está agora no Euro 3, vai chegar lá no Euro 6. Você vai chegar lá. As outras que já estão aqui, Scania, Mercedes, Fiat, todas elas também fabricam na Europa. Portanto, como lá já está no Euro 6, ela já tem esses motores desenvolvidos lá. Elas só precisam trazer para cá. Perfeito. Aí o único problema que elas vão ter é o mesmo que tiveram quando você passou por último Euro. Ele veio um pouco mais caro, então você tem um acúmulo de venda nos meses anteriores, porque todo mundo sabe que quando mudar a lei vem um pouco mais caro, depois você entra um vaziozinho, mas nada além disso. Mas o investimento já está feito. A Ford não. Certo. E ela não tem como viabilizar um investimento em engenharia que ela precisa fazer para poder chegar no Euro 6. Sim. Seria uma fortuna. E para vender Muito pouco só no Brasil, localizado. não dá. Ela é a quarta aqui no Brasil. Então não tem como. Vou parar o caminhão. Parou de caminhão, uma fábrica só faz caminhão, Sim. faz o Fiesta lá, só o resto está todo na outra. Então E a ela vai vender GM? essa fábrica. A GM é um caso diferente. A GM, a despeito não vou falar da competência dos executivos, coisas desse tipo, mas a GM chegou na liderança um pouco por sorte, né? Quando você começou essa queda de vendas, 2012, um pouquinho antes disso, a GM estava com uma linha muito atrasada, muito antiga. E teve um presidente corajoso que falou, não, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar toda de uma vez. A gente começa com índice de nacionalização mais alto, isso vai fazer com que o carro no começo seja mais alto, mas a gente depois entra com um programa de nacionalização para acertar o preço, mas mudamos a linha toda de uma vez. Também fez isso. E entrou com a linha todinha nova, muito antes da Fiat e da Volkswagen, que brigavam pelo primeiro e segundo lugar, a GM era a terceira. E elas não estavam tão preocupadas, assim, porque elas tinham uma boa distância em relação à General Motors, e foi uma ousadia que a General Motors fez. Não seria normal alguém trocar a linha toda de uma vez. Então, daria tempo delas, dentro do processo normal, renovarem a linha, Volkswagen e Fiat, e manter um certo distanciamento. Só que aí o mercado desabou. Sim. Na hora que o mercado desabou, a única que tinha uma linha novinha era a General Motors. Sim. Ela e a Hyundai. A Hyundai com o tal do HB20. Então, ali, quando não sobrou mercado para todo mundo, quem que vai sobreviver? Os que estão com a melhor oferta naquele momento. Então a General Motors e a Hyundai cresceram, o HB20 e o Onix ficaram disputando durante muito tempo, o primeiro, segundo, e depois o Onix se firmou, e aí ele se firmou, e a Volkswagen com a linha antiga, a Fiat com a linha antiga, no meio de uma baita recessão, sem ter como apressar os investimentos para renovar a linha, e aí a General Motors deitou e rolou. Ela perdeu, depois ela ficou mais fácil ainda, porque a Hyundai lançou o Creta, que é o jipinho dela,
o SUV, e o Creta também pegou muito bem. Sim. E ela bateu no limite da capacidade de produção. E ela tinha que dividir a produção dela entre o HB20 e o Creta. E aí o Creta, ela teve que segurar o Creta e a GM ficou realmente lá na frente. A Fiat e a Volkswagen só agora que estão começando a renovar a linha. Começaram no ano passado. Tá? Mas isso significa o quê? A Fiat vai renovar e a Volkswagen vai renovar. Até o ano que vem, as duas estão com uma linha completamente nova. Aí quem é que vai estar com a linha antiga? GM. E é para colocar a linha nova que ela não tem rentabilidade. Ah, tá certo. Né? Então chegou lá, não preciso de dinheiro para botar a linha nova, mas escuta, você está perdendo dinheiro. O que você vai fazer? Não vou continuar perdendo dinheiro, então esquece. E não nesse processo, dinheiro lá. nesse processo todo o subsídio é importante. Como? Nesse processo todo os subsídios são importantes, são históricos na indústria, né? Tem. A indústria tem todo... Não só aqui, se você olhar lá fora também, olhar nos Estados Unidos, não sei em o todo quê. lugar. O subsídio, ele... Vou voltar a falar. Você tem corrupção na Coreia? Do jeito que a gente tem aqui? As estradas na Coreia são esburacadas, que não são aqui. Os Não. portos na Coreia, você tem... Quer dizer, os navios, quando vêm aqui, passam direto e vão direto para... Não vem. Então, você tem que compensar isso de alguma forma. Custo Brasil. É o custo do Brasil. Não tem como. Isso não é a indústria automobilística. É a indústria do Brasil que está esfacelando. Porque não tem como competir. Você vai ter que mudar imposto, vai ter que mudar tudo. E nesse processo, a indústria de autopeças, como é que fica nesse processo de desenvolvimento? Bom, a indústria de autopeças, ela hoje é fundamentalmente multinacional, né? São grandes grupos. Não sobrou praticamente indústria nacional, né? Quando nós montamos a Autodata, 25 anos atrás, 80% da indústria ainda era nacional. Mas ela foi caindo. Eu lembro que tinha um presidente do Sindipeças, o Cláudio Vaz, que ele penou muito, porque quando as pessoas iam reclamar com ele, ele falava, olha, é o seguinte, venda, você não tem alternativa. E ele foi acusado de estar a serviço das multinacionais, né? Sim. E ele fala, não tem, você não tem como competir. Você não tem dinheiro para investir, o dinheiro que a gente vai pegar aqui é esse custo. Eles vêm com muito mais barato, eles já trazem tecnologia. E você... Isso. Eu ouvi uma vez de um desses caras de grupo estrangeiro, né? O problema é sempre o preço. Por quê? Porque ele dá o preço pelo que ele vende hoje. E eu dou o preço pelo que ele vai vender, passar a vender, se eu montar uma fábrica para concorrer com ele. Sim, é lógico. Mas hoje você tem, são todos grandes grupos. A indústria de autopeças mudou completamente, né? Ela não é mais uma fabricante de parafusos, ela é... Sistemas e coisas né? O desse que se tipo. chama, são sistemistas, cada vez mais sofisticados, né? Eles entram já desde o início do projeto. E aí vão até que relativamente bem.